Salve Maria. Nos relatos da paixão de Nosso Senhor, podemos ver um episódio em que mostra como Nosso Senhor pode transformar as nossas fraquezas em algo bom. Nesse caso, seria transformar os nossos medos em fé. A comparação está no episódio daquele soldado, que furou o lado de Nosso Senhor. E naquele momento ele teve fé ao proclamar: realmente este era o Filho de Deus. Disso, um pouco antes, disse que eles ficaram com muito medo e disseram: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Esse medo se remonta ao terremoto acontecido, naquele momento. Mas voltando um pouco mais atrás, antes disse que logo após Nosso Senhor bradar, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram: ele está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e deu-lhe de beber. E outros, porém, disseram: deixe-o, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Logo em seguida disse, que o véu do santuário se rasgou e aconteceu o terremoto. A nossa comparação começa por aí. Eu já ouvi algumas explicações dizendo que esse vinagre era literalmente um vinho velho, Era dado às vítimas das torturas, impostas pelos soldados, como se fosse um alívio, entre aspas, um entorpecente para a vítima. E se for realmente isso mesmo, podemos dizer que aquele soldado, aquela pessoa que estava em volta, teve compaixão de Nosso Senhor, Também há a interpretação de que esse vinagre é dado para dar um alívio da sede. Seja da interpretação de ser um entorpecente ou um alívio literalmente de sede, a gente pode entender que aquela pessoa tomou uma atitude de consolação, porque a atitude dele foi questionada por aqueles que estavam zombando. Então não foi algo dado para aumentar o sofrimento de Nosso Senhor, mas sim para aliviá-lo. Então podemos ter essa interpretação. Ele não tinha fé, não sabia quem era realmente até o momento aquele homem que estava ali, mas teve compaixão de uma pessoa que estava sofrendo. E dá a entender isso, porque os outros zombavam dele, E se um não zombou, ainda deu alguma coisa, podemos entender, que ele teve algum tipo de compaixão. E essa compaixão que podemos entender que foi um motor, para que eles recebesse o dom da fé. Não sabemos, obviamente, se é a mesma pessoa, que foi o soldado que furou o lado de Nosso Senhor. Mas fazendo uma interpretação de que foi, até nós podemos usar como interpretação aquele filme, da Paixão de Cristo, Mel Gibson, onde naquele caso ali é o mesmo soldado que faz duas cenas, Inclusive aquele filme é inspirado em revelações particulares. Eu não sei se esse ponto específico foi revelado de uma revelação particular, mas partindo do pressuposto, de uma interpretação que pode se tirar um bom fruto, que é o mesmo soldado, porque isso acontece na vida prática. Nosso Senhor, ele inspira a que nós façamos atos de caridade, atos de fé, atos de esperança, e esses atos convém que nós recebamos mais graças, O grande teólogo Garrigou Lagrange, no livro A Mãe do Redentor e Nossa Vida Interior, ele faz uma comparação para dizer como a graça aumentava em Nossa Senhora. Ele explica que quando, usando a parábola dos talentos, se uma pessoa recebe 2 talentos e ele corresponde a 2, a graça fica do mesmo jeito. Se ele corresponde a 3, os talentos aumentam, a graça aumenta, e assim consequentemente. Se aquela 3 ele corresponde a 4, a 4 a 5 e assim por diante. Ele explica que Nossa Senhora teve um crescimento ininterrupto durante toda a vida, porque ela sempre correspondeu a mais do que Deus lhe pedia. Então, podemos também pensar nesse ponto do soldado. Deus inspirou-lhe um ato de caridade, ajudar o moribundo, e aquilo foi a abertura
para que ele recebesse uma graça muitíssimo maior, que foi o dom da fé logo em seguida. Porque se ele proclamou este era verdadeiramente o Filho de Deus, ele fez um ato de fé. Nesse intermeio também teve o episódio do terremoto, onde disse que eles ficaram com muito medo, né? E Deus pode usar esse medo para nossa santificação? Na prática, Deus pode usar qualquer coisa, né? E na maioria das vezes eu uso a dor, né? Que a gente infelizmente não aprende tanto pelo amor. Mas nesse caso ele usou aquele medo, né? Que eles sentiram como também um caminho. O medo, a dor em geral, as desgraças servem para a gente acordar, né? É como um sino, né? Quando a gente está muito entretido, o sino chama a atenção, né? E Deus, acho que todo mundo já teve experiência na vida de que isso acontece, né? A dor, ela acorda a gente para as coisas realmente necessárias da vida. Ele tira o nosso foco daquelas coisas supérfluas que a gente estava rodando, né, em volta. Mas a gente deve passar para um nível superior, né? A nossa busca de santificação é uma busca da fé e de outras virtudes pelo amor, né? Por amor a Cristo, não somente pelo medo, pela dor. E nesse ponto muito específico, nessa meditação, a gente encontra a figura de Nossa Senhora. Ela é nosso caminho até Nossa Senhora em tudo, né? É também muito notável no filme A Paixão de Cristo, né? Como esse soldado, nas cenas lá, ele, desde o primeiro momento que ele encontra Nossa Senhora, os dois acabam se encontrando em vários momentos, né? Até na cruz. Nossa Senhora não tinha medo, né? Na cruz. Porque sua fé era perfeita, né? A maior fé que já existiu. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não tinha fé. Ele é o objeto de fé, né? E a sua humanidade tinha visão beatífica, né? Ele via o Deus Pai face a face. Então Nossa Senhora é quem tinha a fé perfeita, né? E a ela nós devemos recorrer. Ela estava firmíssima, né, aos pés da cruz, né? Aquele hino Stabat Mater Dolorosa, né? A palavra Stabat, a tradução do que nós apenas colocamos como estava a mãe, Stabat na verdade é uma posição de sentido, né? Muito firme. E os nossos medos, bem no fundo, são uma falta de fé, né? Porque se a gente tem fé no auxílio de Nosso Senhor, Nossa Senhora, Anjo da Guarda, tantos santos, a gente não deveria ter medo. Mas mesmo assim, o medo é inerente à natureza humana, né? Decaída, né? Então, é impossível não sentir medo, né? Para quem tem o pecado original. Então, a nossa luta é por controle, né? Controlar esse medo, tirar os medos irracionais que causam tantos problemas psicológicos. E quanto maior nossa fé, menor será o nosso medo. Então, até a partir de agora, dos comentários à frente, a gente pode fazer mais ainda Eu, né, pessoalmente, coloco algumas interpretações minhas, né, dessa meditação. Como eu disse, né, o medo é inerente à nossa natureza decaída. Podemos dizer que esse soldado, né, apesar de ter feito um ato de compaixão, ali já pode ter tido um pouco de medo, né? Ele vendo aquela situação toda e sabendo quem era aquele homem que já tinha sido proclamado Messias por muita gente, talvez ele tenha tido um pouco de medo ali também. Será mesmo, né, que esse homem é divino? Será que eu estou fazendo aqui com ele, né? Mas isso aí também é um modo que a gente pode tratar o nosso medo, né? Transformar em algo bom. Mesmo com o medo, ele agiu de compaixão. Então ele venceu o medo, passou por cima do medo para agir de compaixão. O medo, ele se torna cada vez pior quando é um medo egoísta, né? A gente se fecha achando que a única pessoa que tem problema no mundo, que tem medos, tem dores, somos nós. E não fazemos nada para ajudar as dores dos próximos, né? Talvez ele tenha agido até com medo de se livrar de uma possível punição, né? Mas Deus vê a nossa intenção, né? Então, mesmo com medo, se a gente age de boa intenção, Deus tira um fruto, né? E passando mais ainda, né, para a presença de Nossa Senhora nessa cena, podemos dizer que Nossa Senhora sempre, né, atenta a tudo, como foi nas bodas de Caná, ela estava atenta em tudo que acontecia ali em volta, né? E viu o soldado agindo, né? Tentando aliviar de algum modo a dor de Nossa Senhora. E o coração dela deve ter, deve ter se alegrado com aquilo, mesmo em meio a tantas dores, ela se alegrou por ter visto a graça agindo no coração daquele soldado.
e sendo um início de conversão. E eu veio muito o pensamento nisso. Será que talvez esse seja o segredo, né, para a gente ter alegria em meio ao sofrimento? É notar a ação da graça. Porque Deus age a todo momento, a sua graça está agindo a todo momento. A gente precisa notar ela, né? Porque qualquer graça é imensamente, infinitamente maior do que qualquer dor que a gente possa sentir. Mas como a gente é permeado de egoísmo, a gente fica muito ligado só na dor, né? Só no eu. Quem sabe Nossa Senhora tenha pensado, né? Ali estava nascendo um filho seu, né? Um filho da cruz. Né? Porque se Nossa Senhora é a nossa mãe, é mãe de todos, mãe da humanidade, mãe dos discípulos, mais ainda mãe daqueles discípulos mais próximos, né? E a tradição da igreja diz que aquele soldado que perfurou o lado de Cristo, ele se tornou um santo, né? Não, ninguém sabe o nome dele, mas foi dado a ele o nome de Longinus, que seria lança em latim, né? Que em português ficou o nome de São Longuinho. Infelizmente, né? O nome de São Longuinho ficou muito atrelado a uma superstição. Mas a tradição da igreja diz que houve um São Longuinho, né? Que foi o soldado que perfurou o lado de Cristo. E como a gente sabe, os santos nos primeiros séculos eram todos mártires, então ele não foi um pequeno santo, foi um grande santo. Também podemos continuar nossa interpretação, né? Naquela cena que Nosso Senhor entrega a São João Nossa Senhora, né? E também a todos nós, né? Quem sabe o soldado ouviu de longe aquela cena, né? Eis a tua mãe. E aquilo lançou-lhe como uma flechada no seu coração. Ela, minha mãe? Como ele estava nascendo para a fé, aquilo também foi para ele. Imagina, né, como deve ter sido o olhar dele para Nossa Senhora. Eu acho que isso foi bem colocado também no filme A Paixão de Cristo, né? Que quando o superior desse soldado manda ele perfurar o lado de Cristo, ele vai passando e vê Nossa Senhora pela cruz, mas não tem coragem de chegar por causa dela estar ali. Ela meio que sai de lado, dando a sua permissão, né? Então é como se ele tivesse agido também só com a permissão de Nossa Senhora. Naquela cena do soldado olhando para Nossa Senhora, ele deve ter sentido aquele conforto que só os filhos de Nossa Senhora conhecem. E logo em seguida, né, do terremoto, ele, como diz, né, sentiu medo. Mas ele deve ter percebido como Nossa Senhora estava ali e não sentiu medo, né? Ele estava stabat, estava firme. Aquilo só aumentou a sensação de alívio que ele deve ter sentido, conforto, né, de ter alguém em quem confiar. E se perguntar, né, como essa mulher é firme, passando por tudo isso. Ele sentiu medo, mesmo assim segurança. Segurança como uma criança, né? Como a gente se lembra bem quando era criancinha, né? E quando vinha tempestade, trovão, a gente se sentia seguro estando junto da mãe, mesmo sabendo que tinha um grande perigo lá fora. E nessa segurança, ele teve fé, né? Chegou ao ponto crucial onde disse: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, para terminar, né? Eu gostaria de deixar a recomendação de um artigo aqui. Eu vou deixar a foto, né, da capa dele aqui. Quem puder pesquisar na internet. É um texto mais aprofundado dessa cena do soldado e Nossa Senhora no filme A Paixão de Cristo, né, que inspirou muito desse áudio. E também, para quem ouvir, né, um alento de que a gente pode sempre ir junto de Nossa Senhora, contar com ela para todas as nossas necessidades, especialmente nos nossos medos, né? E a fé fraca, a falta de fé é uma das grandes, se não a maior causa dos nossos medos. Mas com Nossa Senhora nós temos a segurança e podemos conseguir transformar esses nossos medos numa fé firme, até o ponto de transpor, né, esse medo e começar que a nossa fé e a nossa esperança seja alimentada pelo amor que nós tenhamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.